É uma alegria estar aqui com vocês, ver carinhas também tão conhecidas do trabalho espírita, do dia a dia. E antes de começar, a gente quer pedir a Jesus que nos inspire, que nos ilumine, que nos fortaleça, para que das reflexões aqui hoje realizadas, a gente possa sair daqui enriquecidos de ferramentas, com material que possam ser recursos de saúde no nosso dia a dia. Eu gostei muito da apresentação da Ellen, do companheiro que a antecedeu, porque eu quero me colocar nessa nova geração dos meninos também, né? Não quero sair dali, não. E eu costumo brincar que isso tem um porquê, tá? Como bom mineiro que sou, eu vim de uma cidade chamada Araxá, não sei se vocês conhecem Araxá. E Araxá é conhecido pelo banho de lama da Dona Beija. Então eu brinco que eu cresci tomando banho de lama, então o tempo passa e a cara não muda, né? Então vai continuar o menino também, assim, se Deus quiser. Mas brincadeiras à parte, eu queria começar a nossa reflexão com uma história. Conta-nos essa história que num vilarejo muito distante existia ali uma tribo que havia sido forjada na dor e no sofrimento e que, ao rir das experiências ali compartilhadas por todo aquele público, aquela população, construíram as suas casas em volta de um grande lago. O ambiente era de sequidão, um ambiente árido, onde era necessário e quase que um requisito à sobrevivência daquelas pessoas que pudessem, ao rir daquela água, sedentando a sua sede, para que aquilo pudesse criar a subsistência para todo aquele povo. E à medida que o tempo foi passando ao longo das eras, eles foram crescendo, constituindo um povoado rico e abundante, mas que, porventura, dependiam ainda totalmente da fonte, daquele lago que ali fora colocado por eles dentro da sua cultura como um presente do grande Deus. Acontece que, vindo uma tempestade, que não sabiam de onde e nem porquê, aquele lago passou então a ser contaminado. E quando eles notaram, a água que era limpa e cristalina, agora se colocava então como uma água suja, barrosa, em que não era mais possível usar daquela água para a alimentação, para a sede, ou mesmo para a higiene pessoal daquela população. Amedrontados, pensando em como poderiam então agora fazer com que continuassem existindo, eles lançaram então várias cartas em outras localidades daquele reino para que alguém pudesse ajudá-los com a solução daquele problema. E surgiram 3 grandes enviados de várias outras partes daquele reino. O primeiro, dotado de muito conhecimento, era conhecido já por todos como aquele que era o mais sabido. Tinha bebido nas grandes bibliotecas de todo mundo, estudado em Alexandria, tinha estudado todos os livros que eram ali possíveis de serem lidos e carregava consigo uma certa ostentação da sabedoria daquele que sabe, mas também menospreza aquele que desconhece. Esse foi o primeiro. E ele então traçou uma solução. Numa época em que não existia Instagram e TikTok, e que todos precisavam lançar mão das próprias mãos para produzir aquilo que era necessário, a solução dele foi: vamos construir então grandes jarros, vamos construir grandes baldes da lama que aqui está ainda desse lago, e lançando mão dessas ferramentas, nós vamos retirando a água então desse lago agora contaminado, para que a gente possa então purificar a água. E todos acharam a ideia magnífica. Se colocaram então a construir os maiores tanques, maiores baldes, os instrumentos necessários para que pudessem retirar a maior quantidade de água possível daquele lago e assim então purificá-lo. Acontece que eles demoraram muito para construir os baldes, os instrumentos, e à medida que se lançavam no lago retirar a água, quanto mais se esforçavam nesse movimento, mais a água se tornava impura, mais a lama era remexida e mais ela se tornava contaminada. E eles lançaram mão de 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, e por mais que se ficassem esforçosamente nesse movimento, a água não deixava de estar contaminada, porque existia alguma outra coisa de algum outro lugar que mantinha a água ainda
da mesma forma. Não encontrada a solução, eles foram para o segundo. Esse era um grande esotérico, um místico da época. Vivia na contemplação do seu local, buscando uma conexão transcendental, mas se isolara do mundo para que não se contaminasse com as impurezas da vida mundana. E ele então lançou uma outra solução. Vocês estão no caminho errado. Nós precisamos ir em direção à fonte, da onde jorra essa água, da onde ela vem, para que então, consertando a fonte, o lago então possa, no tempo, se purificar por aquilo que vai transformar essa nova água. Só que a fonte aonde se encontrava essa impureza inicial colocada pelo místico era distante, era longe, tinham que percorrer grandes montanhas para chegar até lá. Mas era a solução apresentada. E assim eles se colocaram, então, a caminhar em direção a isso. Escolheram um grande grupo daqueles que eram os mais fortes, que poderiam resistir às intempéries da jornada, e se colocaram em direção a essa fonte. Acontece que esse grupo saiu andando, passou um dia, passou 2 dias, passou 3 dias, meses, anos, e não retornaram. E as pessoas continuavam, então, a padecer do corpo pela falta da água que era essencial àquele vilarejo. Não encontrada a solução, partiram por terceiro. Esse terceiro era um velho, franzino, tinha poucos recursos, mas havia lapidado no seu coração e na sua mente, pelas forças da experiência e da sabedoria, conhecimentos que não eram, então, vivenciados por todo aquele povo. Ele refletia, pensava em qual seria o caminho que poderia apresentar uma solução ao desafio que aquela população vivia. E vislumbrando, então, o que já havia sido proposto, ele lançou 2 caminhos. Vamos, sim, utilizar da força de trabalho desse povo, daquilo que é o recurso do barro, da lama que aqui existe, e vamos construir os baldes necessários para purificar. Mas, ao mesmo tempo, vamos escolher aqueles que vão até a fonte para que possam corrigir o erro no seu início, e então uma nova água possa jorrar através do leito que já existe, e assim acelerar esse processo. Otimizando o ponto de vista do grande conhecedor com aquele que era o tido místico e esotérico, ele propõe a solução do meio. Aquela que usa do instrumento da força e dos recursos que estão à mão, mas também daquilo que busca a origem, a fonte, daquilo que vai ser mantido, permanente. Dita essa solução, enquanto alguns caminhavam em retirar a água, outro buscava, então, consertar a fonte para que a água límpida passasse, então, a jorrar. E à medida que a água nova ia jorrando, clara e transparente, e aqueles outros, então, iam retirando a água suja e lodosa, uma transformação se fez. Porque à medida que a água nova chegava e a água impura era retirada, o lago ia se purificando. E todos, então, puderam, a partir de aí, voltar a fazer o uso daquela água que era a fonte da existência de todos eles. A princípio parece uma história simples, que não nos leva a muitas reflexões, mas se nós buscarmos entender qual é a perspectiva sobre a qual nós estamos olhando sobre a nossa própria vida, nós vamos refletir e buscar conhecer se nós estamos sendo aqueles que estão lançando mão exclusivamente do balde, do barro, daqueles que estão olhando só para a fonte ou daqueles que buscam o caminho do meio. O que vai ditar a mudança dessa perspectiva é a lente pela qual nós olhamos a nossa própria vida. E como nós estamos entendendo aquilo que nós chamamos de saúde e aquilo que nós chamamos de adoecimento. Por muito tempo, e ainda hoje, se nós adotamos uma visão em que nós olhamos para o ser humano apenas como um modelo biológico, quase como uma máquina que ao trocar uma peça, você corrige um defeito
e ele passa então a exercer a sua função, nós estamos lançando mão dos baldes e dos barros na tentativa de purificar a água que nós somos enquanto espíritos, sem conseguir esse intento. A medicina, a saúde, a psicologia e todas as áreas do cuidado, por muito tempo, tentaram corrigir o ser humano, lançando mão de barros e copos, instrumentos de recurso voltados exclusivamente ao corpo físico, sem que nós conseguíssemos o intento de alcançar a cura real, que hoje nós compreendemos pelo Espiritismo, que vai além das questões do corpo físico. Dizer da perspectiva que nós olhamos, vai dizer para onde nós vamos direcionar o nosso esforço, para onde tem que ser colocadas as nossas energias, e quais são as ferramentas que nós poderemos utilizar para construir essa perspectiva de saúde que vai além do corpo físico. O contrário também é verdadeiro. Muitas das vezes, quando entramos em contato com realidades espirituais, com informações, com sentimentos e com emoções que nos levam a vislumbrar aquilo que um dia poderemos nos tornar nessa jornada evolutiva, muitas vezes nos fechamos para o mundo, na tentativa de uma conexão com o Criador e com a energia, como se a partir do momento em que a gente nota um caminho novo, nós nos apartássemos de um caminho compartilhado. É quase que como se eu, agora que enxergo, vislumbro uma nova realidade, eu não me contaminarei mais com o mundo. E muitas das vezes nos isolamos, nos distanciamos da relação uns com os outros, que é, na verdade, o verdadeiro instrumento de transformação e de crescimento ao que nós somos convidados a exercitar no período da reencarnação. Nos diz nos livros dos Espíritos, em Leis da Sociedade, que o convívio um com os outros é um instrumento da pedagogia divina para que nós possamos burilar aquilo que é a nossa essência e aquilo que somos nós enquanto espíritos. Somente através do contato um com os outros, seja na alegria, na tristeza, seja no acolhimento, ou seja na ingratidão, seja naquela pessoa que nos acolhe, nos escuta e nos consola, seja com aquela que nos empezinha, que nos mostra, que nos aponta as nossas dificuldades, está ali o recurso para que nós possamos nos transformar e clarear o lado divino que existe dentro de nós. Dessa forma, direcionar a nossa energia e o nosso pensamento exclusivamente para as questões espirituais, negligenciando as necessidades do mundo físico e da experiência terrena que hoje habitamos, também é um caminho que talvez não nos leve à construção da saúde, como temos compreendido pela perspectiva da doutrina espírita. O convite, então, talvez seja para um caminho do meio, em que eu reconheça a minha existência enquanto espírito eterno, infinito, na verdade, criado por Deus no seu amor e na sua justiça, na sua bondade, causa primária de todas as coisas, e que há de continuar existindo, mesmo quando o corpo já não aqui estiver, mas que entende e compreende que existem necessidades também do mundo material que precisam do mesmo olhar, do mesmo cuidado e da mesma atenção para que também produza saúde, para que também produza equilíbrio. É interessante pensar dessa perspectiva. Me lembro agora de uma história, enquanto vou contando isso para vocês, de um caso que atendi há muito tempo atrás, quando ainda nem psiquiatra eu era. Parece que eu estou com 70 anos, né? Foi há 2 anos atrás, estou brincando. Tem pouco tempo. Mas eu ainda estava na UBS, que é a Unidade Básica de Saúde, e eu me lembro que nesse contexto uma certa paciente nos procurou e a gente fez ali um diagnóstico inicial de um quadro de diabetes, simples, no seu início, mas que havia uma indicação para que eu fizesse uso de uma medicação específica, né? Sem falar nomes aqui para não fazer propaganda para ninguém. Mas uma medicação que iria ajudá-la no controle da sua glicemia. A gente conversou, eu expliquei, como bom mineiro a gente gosta de bater papo, né? Com um cafezinho a gente não sai dali nunca mais.
mas a gente foi tentando adentrar aquela realidade. E aí, depois que a gente conversou bastante, e eu tinha passado até do horário, ela virou e falou assim: doutor, você foi muito educado, gostei muito de falar com você, mas eu queria te dizer uma coisa: eu não vou tomar esse remédio. Eu falei, meu Deus, o que eu falei de errado? E agora? Eu falei, mas por que você não vai tomar esse remédio, senhora? Me conta. Porque tem uma coisa que eu preciso te contar. Eu tenho uma fé muito grande em Jesus. Jesus para mim é tudo. Nos momentos mais difíceis da minha vida, em que eu me senti mais sozinha, quem estava comigo era Ele. No meu dia a dia, de manhã, de tarde, de noite, no final de semana, no momento em que me faltou, no momento que me sobrou, em todos esses instantes, quem esteve do meu lado foi Jesus, o Salvador. E para mim, doutor, tomar esse remédio dentro da minha fé é como se eu não acreditasse que Jesus fosse capaz de me curar. Porque no momento em que eu deposito a minha fé no remédio, para mim é como se Jesus não fosse capaz de me curar. Então, doutor, eu não vou tomar esse remédio. Sinto muito. Falei, tudo bem. Você está certo, eu acredito na sua fé. Mas faz o seguinte, vai para sua casa pensar um pouquinho, a gente não precisa começar agora. Daqui a um mês você volta, a gente vai conversar de novo. E ela foi, eu falei, agora eu vou ter que estudar. Como é que eu vou sair dessa enrascada? Como é que eu vou fazer um bem bolado para fazer aquilo que eu acreditava que era importante, que era o uso da medicação, e pelo qual eu tinha estudado dentro da minha formação. Graças à bondade divina, nessa época, ainda em BH, eu me formei na FMG, lá em Belo Horizonte, a gente tinha um grupo que era o NASCE e a LIASE, que era a Liga de Saúde e Espiritualidade da FMG, onde nós buscávamos, já dentro da medicina, seguindo um movimento que não é o de hoje, mas tem crescido cada vez mais, que é da compreensão do impacto da fé, da saúde, da espiritualidade na saúde dos indivíduos. Como ou se a fé interfere na saúde dos indivíduos, como nós podemos utilizar esse recurso para que isso seja fonte de promoção de saúde, de crescimento, na perspectiva física, na perspectiva mental, na perspectiva social e na perspectiva espiritual. E será que existem recursos que podem ser utilizados para que nós possamos construir uma ressignificação dessa relação com o sagrado e o transcendente, distanciando de uma visão, às vezes, que coloca Deus num lugar que é quase uma relação de mordomo, que é aquela relação em que eu peço e sou servido, em que eu desejo e tem que acontecer, do que eu quero de uma determinada forma e eu preciso receber exatamente como eu pedi. Caso não me entregue, eu te demito. Ou eu chamo a sua atenção, como se Deus estivesse a nos servir, no sentido de cumprir com as nossas vontades. E a relação que nós somos convidados a estabelecer com o Criador é uma relação de parentalidade, em que Deus assume o lugar de pai ou de mãe, mas do cuidador, como a gente quiser chamar, e que vai ofertar ao seu filho aquilo, muitas das vezes, que é a sua necessidade, e que grande parte das vezes se distancia daquilo que nós reconhecemos como vontade, ou com aquilo que reconhecemos como desejo. Porque o pai, por ter caminhado já pela estrada, pelo menos assim nós esperamos, da vida, reconhece muitas das vezes aquilo que pode ser fonte de promoção, de crescimento, de saúde, e aquilo às vezes que pode ser fonte de perdição, de desvio e de queda também para o seu filho. Então nós buscávamos instrumentos e recursos para que pudéssemos ressignificar essa relação, em que existisse uma proposta de construção de integralidade, em que as questões físicas, mentais, espirituais e sociais não mais se colocassem numa relação vertical, em que o físico é mais importante que o mental, que é mais importante que o social, e o espiritual geralmente fica lá por último, né? Debaixo da mesa. Mas uma relação horizontal, em que todas essas dimensões que nos constituem enquanto indivíduos possam ser trabalhadas igualmente a favor do nosso equilíbrio. E assim nós pensamos na estratégia para que nós pudéssemos, então, conversar com aquela paciente numa nova oportunidade. E quando ela volta, num primeiro momento, a gente está conversando, e eu vou reforçar a ela a importância da fé. Que eu tinha e acreditava
que a fé era muito importante e que eu conseguia reconhecer a fé como um instrumento de recurso na sua saúde. E que mais? Que isso eu poderia falar não porque eu acreditava e tinha minha fé, mas que já havia inúmeros trabalhos que mostram a importância da fé e da espiritualidade na vida do indivíduo. E que eu concordava com ela. Que eu não iria disputar com Jesus um lugar na vida dela, e nem me pretendia colocar nesse lugar, mas que eu tinha algumas perguntas a fazer. Porque eu poderia escolher o caminho em que eu começaria a narrar para ela todas as repercussões negativas de um não tratamento para diabetes. Vai acontecer isso, aquilo, lesão no pé, enfim, doença renal, e começar a descrever um rosário, como diz lá em Minas, de coisas negativas. Ou eu poderia tentar me aproximar. Ou a gente poderia tentar se aproximar. O que aconteceria se eu começasse a descrever tudo de ruim que ia acontecer se ela não fizesse o tratamento? Ela ia falar assim, tá bom, doutor, qual que é a receita? Ela ia pegar a receita na minha mão. Na hora que ela fechasse a porta, o primeiro lixo que ela encontrasse pela frente, ela ia jogar a receita no lixo. Porque se eu estou ali 20 minutos, nós temos às vezes 20 minutos, nós como todos, não estou falando só como médico, não, todos nós em algum lugar da vida ocupamos o lugar de cuidar de alguém. Então essa reflexão serve para quando a gente se coloca a cuidar de alguém. Qual a postura que nós somos convidados a ter? Eu vou disputar com algo que eu estou ali 20, 30 minutos? Ou com alguém que está a vida toda do lado dela? E que na hora que ela está lá chorando no travesseiro, não sou eu que estou saindo do conforto do meu lar para dizer, vem cá, eu posso te escutar agora. Então essa estratégia não funcionaria. A gente foi pela segunda. Eu falei, eu queria te fazer algumas perguntas a respeito do que a gente conversou na consulta anterior, para que a gente pudesse entender um pouco mais dessa relação sua com o sagrado. Eu comecei a fazer algumas questões. Comecei assim. Questão simples, né? Bem sutil. Quem que criou o mundo? Ela já estranhou a pergunta aí, né? Estou aqui na UBS, no posto de saúde, o médico está me perguntando quem que criou o mundo. Ela achou estranho, mas ela respondeu. Ela falou, foi Deus, doutor. Eu falei, que legal. Na sua fé, naquilo que você acredita. Quem que criou a natureza? Ela foi Deus, doutor. Quem que criou os animais, as árvores, tudo que existe hoje no mundo? Foi Deus, doutor. Já estava até cansada de eu perguntar, né? Quem que criou o homem? Foi Deus. Quem que criou a inteligência do homem? Foi Deus. Ah, que interessante. Você sabe como que esse remédio é feito? Ela, não sei como é feito. Então, esse remédio ele é feito com os recursos da natureza junto com a inteligência do homem. Ela já deu aquele sorriso de canto, assim, né? Sabendo onde eu queria chegar. Quem que fez esse remédio mesmo, no final das contas? Ela parou, assim, como se olhasse no meu olho e falou, foi Deus, doutor. Eu falei, mas não é que foi Deus que fez esse remédio? Porque se ele não existisse, se ele não fosse a causa primária de todas as coisas, onipotente, onipresente, onisciente, se nem uma mesma folha de uma árvore caísse, sem que ele soubesse qual foi a folha que caiu, esse remédio não existiria. E tem mais. Como isso passa nas 3 grandes peneiras, de que é uma verdade, é útil e é bom, a gente pode confiar. Tem selo de qualidade, Jesus Cristo em ação. Está autorizado. Porque às vezes existem coisas que estão aqui que não passam no selo de qualidade. A gente tem que rever, né, a função daquilo. Mas passa. E aquilo fez sentido para ela. Aquilo, o recurso material se conectou à fé, se conectou à fonte. E aliado a esses 2 recursos, isso não pôde trabalhar a favor da sua própria saúde. Eu falei mais ainda com ela. Eu falei assim, olha, você vai fazer o seguinte ainda. Todo mês, quando você passar aqui no posto de saúde, você vai pegar o remédio, você vai levar lá no seu pastor, lá no culto. E você vai pedir para ele abençoar. E sabe o que vai acontecer? O efeito vai ser melhor ainda. Porque à medida que a gente vai criando uma disposição, uma abertura, e entendendo essa relação com as ferramentas de cuidado como algo que serve ao nosso favor, para o nosso benefício, e não contra nós, isso cria uma disposição, inclusive do ponto de vista físico, para que aquela medicação possa ainda fazer mais efeito na nossa vida. Eu brinco assim com alguns pacientes às vezes, tá? Eu falo, para de brigar com o remédio. Não briga com ele, porque brigando ou não brigando, às vezes você vai ter que tomar do mesmo jeito. Mas se você todo dia
no dia que você for tomar a medicação, você pegar e falar assim, Deus, não sei por que eu cheguei até aqui. Talvez foram por questões minhas, talvez foi por questões da vida, talvez foi porque eu não consegui fazer uma determinada escolha, talvez foi porque ainda não cheguei no momento adequado, mas eu sei que eu estou aqui. Mas eu quero te dizer que obrigado porque eu tenho um recurso que possa me ajudar nesse momento. E eu peço que esse recurso possa me equilibrar e fazer o melhor para mim. Imagina aquele remédio como se fosse uma luzinha. Sabe a água fluida que a gente toma no passe? Imagina o remédio sendo uma água fluida que você está tomando. Porque isso vai criar uma disposição interna, vai facilitar a ação da medicação, o seu corpo vai se abrir para que aquilo possa fazer um efeito melhor. E isso é o mesmo da história que a gente contou no começo. Se nós lançamos mão exclusivamente dos recursos materiais, negligenciando o espírito, nós estamos pegando o balde e o instrumento de barro e revirando a água. E a gente pode ficar lá 1 dia, 2 dias, 3 dias, uma vida, várias vidas, e a gente ainda vai continuar com as necessidades do espírito a serem trabalhadas, a serem expiadas. Se nós ignoramos o corpo e achamos também que nós devemos buscar só a elevação espiritual, e aí eu paro, então a gente para de tomar banho e tal, para de alimentar, busca não fazer nenhuma atividade, negligencia os tratamentos e recursos do corpo físico. Certamente, quando a gente chegar do lado de lá, nós vamos ser cobrados por aquilo que nós fizemos com o instrumento que Deus nos deu, que é o corpício que nós temos. Mas se nós vamos na direção de olhar para aquilo que é o mais importante, que é a nossa transformação moral, que é rever as nossas escolhas, o nosso pensamento, os nossos sentimentos, e aliado a isso, nós buscamos sim utilizar da misericórdia divina que nos possibilita de inúmeros recursos, e aqui eu não estou falando só de remédio, sejam eles quais forem, que possam servir ao nosso equilíbrio físico, nós estamos buscando um caminho de equilíbrio. Nós estamos buscando um caminho de saúde. Porque o conceito de saúde, ele transcende a percepção de ausência de doença no corpo. A Organização Mundial de Saúde, em 1946, já entendia a saúde de uma perspectiva mais ampla, ao definir saúde como um completo bem-estar físico, psíquico e social. Já se avançava na direção de distanciar-se do modelo biomédico, em que eu vejo o corpo como uma máquina, para compreender que existem outras realidades que também interferem na nossa saúde. Quem aqui já não experienciou falas ou já vivenciou na própria vida questões como, nossa, acho que eu tenho uma gastrite nervosa. Fulano adoeceu de tristeza. Fulano adoeceu de raiva. Já nos dizendo, por exemplo, do impacto das emoções no nosso corpo físico. E as nossas relações sociais? Quando nós estamos envolvidos em relações, sejam elas no âmbito da nossa casa, do trabalho, da nossa instituição espírita, que nos alimenta afetivamente, nós nos sentimos mais felizes, contentes, alegres. Quando nós temos relações que estão adoecidas, no linguajar atual, tóxicas, muitas das vezes aquilo nos traz dificuldade, desânimo, tristeza. Então vejam que essa relação já vai se ampliando. E se a OMS falava isso em 1946, Kardec já falava para a gente em 1857. Ampliando ainda mais, porque trazia consigo a perspectiva também espiritual. E saúde, desse ponto de vista, ela vai crescendo, vai ampliando. De forma que Emmanuel vai definir, por exemplo, saúde para nós como a perfeita harmonia da alma. Olha que conceito interessante. Saúde como a perfeita harmonia da alma. Para que a gente possa entender dessa perspectiva, é claro que nós estamos admitindo que nós somos espíritos em processo de aprendizado.
Porque se eu acho que eu sou só o corpo material, esse conceito não faz sentido. Então ele é atrelado à existência do espírito. Saúde como perfeita harmonia da alma. E o outro espírito, Joseph Kleber, na psicografia da Associação Médico Espírita de Minas Gerais, define saúde como a real conexão criatura-criador e doença como o contrário momentâneo de tal fato. Nos dizemos de duas coisas muito importantes, que saúde não é algo fixo, algo que se dá de uma forma objetiva, concreta. Saúde é um processo de vida, é uma direção que eu escolho seguir. Quando eu me conecto com o Criador, como eu busco a harmonia da alma, eu estou em direção de uma construção de saúde, da perspectiva espiritual. Independente se no caminho eu venha enfrentar alguma dificuldade de adoecimento físico. Que o corpo venha apresentar alguma situação que precisa ser tratada. E dessa perspectiva, então, a gente se questiona, mas como atestar em mim se eu estou com harmonia na alma? Como realizar essa conexão com o Criador? Como ela se estabelece na vida? Porque quando nós fazemos a nossa oração, a nossa prece, quando nós estamos aqui na instituição espírita, de alguma forma nós nos sentimos impulsionados a nos conectar com o Criador. Mas essa conexão, às vezes, assim que a gente sai da porta para fora, no primeiro cruzamento que a gente enfrenta aqui em São Paulo, na vinda para cá, num trânsito caótico, no sábado à noite, às vezes a conexão o Wi-Fi já falhou. O Wi-Fi já falhou, vai ter que desligar e ligar de novo, para ver se funciona. Vim semana que vem para conectar. Não é dessa conexão do momento. Essa conexão, dessa definição, ela nos leva a refletir sobre uma postura interna de vida. Em como nós estamos guiando as nossas escolhas, as nossas emoções e as nossas ações. Quando nós buscamos essa conexão, nós caminhamos na saúde. E aí a gente pode perguntar, se questionar, mas como é que eu vou saber como é que é essa conexão? Como eu vou saber aonde está a vontade de Deus? Eu me sinto, às vezes, tão distante dele. Como é que eu vou saber como que ele quer que eu faça? E a gente vai compreender também pela doutrina espírita que Deus age no mundo, que a sua vontade se manifesta através das suas leis. Das leis físicas às leis morais. E na pergunta do Livro dos Espíritos, Kardec já nos questiona, já questiona eles. Aonde estão inscritas as leis de Deus? Na nossa consciência. Não a consciência do alerta, do desperto, é aquela consciência que eu brinco do travesseiro, que é aquela consciência que ninguém tem acesso a não ser nós mesmos, quando nós vamos passar em revista aquilo que nós temos feito com a oportunidade da existência material. Quando nós estamos conectados com a nossa essência, com essa consciência divina em nós, nós estamos num caminho de conexão com o Criador. No momento em que nós nos distanciamos dessa consciência, nós estamos num caminho de adoecimento. Sendo possível corrigir a rota por escolhas novas. E isso é tão verdade, se nós formos pensar no maior exemplo de saúde que tivemos entre nós, de nome Jesus Cristo, ele dizia, numa frase emblemática, eu e o Pai somos um. Algumas vertentes religiosas entenderam isso como se Jesus e Deus fossem a mesma pessoa. O Espiritismo nos esclarece que quando Jesus se referiu, eu e o Pai somos um, ele dizia que tudo aquilo que eu penso, aquilo que eu faço, aquilo que eu sinto, aquilo que eu sou, em essência, é a vontade de Deus. E por isso eu estou em harmonia com Ele. E por isso eu estou conectado permanentemente com Ele. Dessa forma, quando nós nos colocamos nesse movimento, nós vamos nos aproximando dessa saúde que engloba a realidade do Espírito. E é claro que essa trajetória não é simples. Essa trajetória não é fácil. Ela vai ser permeada de acertos e de erros, de ganhos e de perdas, de vitórias e de derrotas, sejam elas internas ou externas.
Mas na medida que eu me coloco nessa intenção da nossa compreensão e daquilo que a gente tem apreendido da doutrina espírita, isso é aquilo que Deus espera de nós. Porque senão a gente vai cair num outro lugar, eu também costumo brincar muito, que é a gente querer ser espírita JK. Vocês já ouviram isso? Espírita JK? JK foi um presidente do Brasil, né? E ele tinha uma logo que dizia 50 anos em 5. E eu brinco com o espírito JK que ele quer fazer 50 encarnações em uma. Gente, não dá. Se a gente vai cair nesse lugar de cobrança excessiva, tentando fazer 50 encarnações em uma, muitas das vezes a gente vai cair num lugarzinho muito difícil chamado culpa. Que se a gente não cuidar, vira um trem de mineiro mesmo, viu? Que vale para tudo. Vira um trem complicado que é chamado remorso. E que se a gente não olhar para tal do remorso, vai cair lá no meu consultório. Um negócio chamado depressão. E eu não estou aqui para vender, que eu não quero paciente, não preciso. Meu negócio é que a gente cresça junto. Mas isso é tão importante, porque senão a gente vai caindo num caminho que não faz sentido. O Evangelho já nos mostra isso. Ele já clarifica, ele disse com palavras muito claras. Quando a gente vai ler lá no Evangelho segundo o Espiritismo o seguinte: o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão é aquele que se esforça em domar o mal em si mesmo e vencer as más inclinações. E eu gosto de, toda vez que eu falo disso, de grifar. Se eu pudesse projetar, plasmar aqui espiritualmente, bem grandão, seria a palavra esforço. Lá não está escrito que o verdadeiro espírito, o verdadeiro cristão, é aquele que conseguiu domar as suas más inclinações e vencer o mal em si mesmo. Porque senão a gente vai ter que fechar as portas aqui do Ceará, sair todo mundo para a rua. Porque a gente não conseguiu. Mas se eu entendo isso como um convite de aperfeiçoamento, como um convite de crescimento, eu estou em direção à minha saúde. E isso vai me transformando internamente num caminho que me leva cada vez a estar mais próximo do Criador. Isso tem um porquê de ser assim. Isso tem um propósito de ser assim. Porque essa perspectiva, ela é muito mais condizente com a presença e uma figura de um Deus de amor e de misericórdia, que nos ama incondicionalmente, do que aquela figura de um Deus barbudo, sentado numa nuvem, jogando marionete com a vida. E que se eu faço algo, ele diz: você vai para cá, você vai para lá, você vai para cá, você vai para lá. Imaginem Deus assim: se nós que somos imperfeitos não conseguimos ter essa postura, muitas das vezes, nem para aqueles com quem a gente ama, aqueles que são pais aqui, imagina seu filho falar: você vai para cá, você não fez o que eu pedi, você vai para lá. E você não vai sair daí nunca mais, que é eterno. Se nós não conseguimos compreender isso, que dirá Deus, que é infinitamente maior do que todos nós. Então a pedagogia da construção da saúde, ela é uma pedagogia também de amor. Ela é uma pedagogia também de misericórdia. E por mais que venha a ser necessário algum adoecimento físico, isso, sem sair daqui com isso, eu já vou ficar feliz. Não é um castigo divino. Não é uma punição dos céus. Isso, muitas das vezes, é somente um recurso para que a gente possa olhar para dentro. E muitas das vezes nos purificar, inclusive espiritualmente. André Luiz vai dizer que o corpo físico, ele usa dois termos. No primeiro momento, no livro Evolução em Dois Mundos, ele vai dizer que o corpo físico é como um carvão milagroso que drena os resíduos tóxicos da alma para que a gente possa se purificar. No segundo momento, ele vai fazer a analogia do corpo físico como um mata-borrão. Eu nem sabia que era mata-borrão, tá? Contando a minha idade aqui, quando eu fui ler. Eu tive que estudar para saber o que era mata-borrão. A gente tem que atualizar. Mas é uma coisa que você coloca lá e ele tira a tinta. E a tinta fica presa lá no mata-borrão. Também purificando, também clareando aquilo que a gente quer limpar. Então, muitas das vezes, mesmo quando se surge algo do ponto de vista físico de um adoecimento,
isso pode representar uma purificação do ponto de vista espiritual. O que vai dizer se está produzindo e promovendo saúde ou se não está sendo saudável? Qual é o ponto para dizer se isso está servindo, independente daquilo que está no meu corpo, para que eu produza saúde ou adoecimento? A forma como eu encaro o adoecimento. A postura que eu tenho diante daquilo. Porque se diante de qualquer adoecimento, da unha do dedão encravado, a doença mais difícil que pode ser enfrentada, se eu tenho um lugar de revolta, de rebeldia, de me achar injustiçado, de contrariar e querer brigar com Deus numa postura de negar a vida na sua totalidade, eu estou indo em direção a uma desconexão, eu estou indo em direção ao adoecimento. Mas se diante daquela adversidade, que não vai dizer do sofrimento, porque o sofrimento, às vezes, ele é inevitável. Quando algo dói em nós, dói mesmo. Não tem como a gente falar, não, reza que passa. Não, eu não quero rezar. Eu quero um remédio que me tira a dor. E a oração vai me ajudar a trabalhar o meu recurso interno, em como eu vou lidar com essa dor. Como um complemento. Se diante desse adoecimento eu tenho uma postura de olhar para me questionar o que aquilo tem para me ensinar, como eu posso lidar com esse processo, independente do corpo mais frágil, mais débil, está em direção à saúde. Eu me lembro de várias questões que me vêm na cabeça agora, principalmente nas unidades, às vezes, de cuidados paliativos. Dos pacientes que enfrentam alguma dificuldade do ponto de vista oncológico, em estado terminal. Muitas das vezes eu cheguei a ver casos dificílimos do ponto de vista material. Mas quando eu olhava para aquele corpo e abria o ouvido e o coração para ouvir o que aquele espírito estava falando, na maioria das vezes eu tinha, sabe o quê? Vergonha de mim. Porque às vezes eu me sentia muito mais adoecido do ponto de vista espiritual do que aquele que não conseguia nem falar direito na cama. Porque esse é o convite que Jesus vem nos fazendo. Esse é o olhar que ele vai produzindo em nós, para que nós possamos caminhar em direção a uma transformação moral, da realidade espiritual que todos nós somos. E nessa trajetória, nós vamos encontrar desafios. E quando nós esforçamos, nós vamos nos modificando, mas é necessário aqui uma outra coisa também, que é a persistência naquele caminho que nós queremos seguir. E aqui tem uma imagem que eu gosto muito de trazer também, para que a gente possa refletir sobre ela, que é a imagem da costureira. Como bom mineiro, eu vou trazer imagens da minha realidade. Imagine uma costureira que costurou 70 anos da vida dela de uma determinada forma. E ela aprendeu com a avó, que aprendeu com a mãe, que aprendeu com a avó, que aprendeu com a bisavó, e ela fez isso durante 70 anos da vida. E para costurar daquela determinada forma, ela pegava a agulha com a mão direita, o pano com a mão esquerda e fazia esse movimento. E assim ela fez durante toda a vida dela. E aí ela aposentou, estava tranquila em casa, viu que tinha uns cursos do Hotmart lá na internet, resolveu um curso de atualização online, e ela viu que tinha um jeito novo de costurar. Só que era mais fácil, mais produtivo, e que ela ia conseguir mais coisas com aquele jeito. Só que para costurar daquele jeito, ela precisava pegar o pano com a mão esquerda, a agulha com a mão esquerda, o pano com a mão direita e fazer esse movimento. Ela aprendeu e começou a fazer. Estou ali concentrada, fazendo, devagarzinho, ali meio sem jeito, mas estou fazendo. Passa 5 minutos, acontece uma coisa que não acontece em casa de ninguém, principalmente de vó. Chegou o neto, o bisneto, o telefone tocou, a família, o genro, o almoço de domingo, de Natal, aquela confusão na casa. Que é a primeira coisa que ela faz sem pensar. Volta a agulha para a mão que ela estava acostumada e volta a costurar do mesmo jeito. No momento de distração. Por quê? Houve ali um condicionamento da forma de costurar. E para que ela possa costurar da outra forma, ela vai ter que ficar fazendo, vai distrair, vai voltar, vai distrair, vai voltar, até que um dia essa nova forma também seja natural e automática.
E assim também somos nós com a vida. Às vezes nós passamos inúmeras existências com respostas que são de agressividade, que são de intolerância, que são de impaciência. E aí a gente vem para essa encarnação e a gente tem a oportunidade de ter um curso de Hotmart Espiritismo 2.0. Autoria Allan Kardec, 1857. E aí a gente descobre uma realidade nova na nossa vida. E a gente se vislumbra com isso. Isso é muito legal. Isso me trouxe alguma coisa diferente. Eu quero me tornar assim. E a gente passa, então, a se esforçar para seguir aquilo que passa a fazer sentido na nossa vida. Mas tão logo a gente começa a fazer de um jeito, vem a vida, vem o trabalho, vem o trânsito, vem o dia a dia, e às vezes a gente acaba repetindo os mesmos erros, ou as mesmas dificuldades. Mas se nós persistimos nessa trajetória, nós vamos conquistando esse lugar novo. Nós vamos construindo valores novos. E dessa forma nós vamos construindo saúde. É essa perspectiva que nos reflete, nos chama a pensar sobre a dimensão espiritual da medicina. Que está aqui nesse livro que a gente lançou o ano passado. Porque a dimensão espiritual da medicina não ignora o corpo. Ela não exclui as nossas necessidades psíquicas, as nossas necessidades sociais, mas nos convida a ampliar a percepção para a nossa existência espiritual no mundo. Usando dos recursos que o mundo tem para aliviar a nossa dor com todo o nosso esforço. Porque se tem algo que nós podemos fazer por Deus em nós, é o nosso melhor. Aqueles que são pais aqui, ou que tem alguém sob o seu cuidado, para um pouquinho e reflete. Qual seria, no coração, a maior alegria que um filho ou alguém que depende de nós poderia nos dar? Qual seria a maior alegria que um filho ou alguém que depende de nós poderia nos dar? Será que teria ser um grande médico, grande advogado, ter a maior riqueza do mundo, viajar pelo mundo inteiro, ter uma conta no TikTok com vários seguidores, fazer dancinha lá no TikTok, né? Se a gente for na essência, eu tenho certeza que a gente vai chegar numa única palavra: ser feliz. Ser feliz. Não a felicidade do mundo, a felicidade real. E se nós temos esse olhar por aqueles que dependem de nós, o que Deus quer de nós é que nós sejamos felizes. Essa felicidade verdadeira, que não padece com o corpo, que existe para além da morte, que a gente carrega conosco e, como nos dizem também as Escrituras, que o tempo não leva, que a traça não corrói, que permanece para além da matéria, com uma essência conquistada no nosso coração. Quando nós entendemos que Deus quer isso de nós, sabe como nós nos sentimos Deus? Pelo menos eu sinto assim. Como alguém que vem e dá aquele abraço aconchegante, que nos carrega, que nos sustenta, e nos momentos mais difíceis, está ali do nosso lado. Para encerrar, eu termino com uma história. Uma história que vocês já devem ter ouvido na internet, alguns. Conta essa história que, no momento de muita dor, de muita dificuldade, um indivíduo que era muito devoto, que tinha uma fé fervorosa, interna no seu coração, caminhava pela praia, uma praia tranquila, cheia de natureza, e ele sempre sentiu Deus do seu lado. Ele contava das suas alegrias, contava das suas conquistas, falava daquilo que tinha sido difícil, daquilo que tinha sido fácil. E sempre que ele caminhava, ele via ali, olhava para trás às vezes, as pegadas suas e de Deus pelo caminho. Mas teve um momento em que a vida foi dura com ele. E aquele que ele mais amava e que ele tinha criado nos seus próprios braços, tido então como seu filho, o mar da vida um dia resolveu levar.
E aquilo criou um buraco no seu interior. Um vazio tão profundo que nada era capaz de preencher. Ele buscava os recursos nos amigos, aquilo não preenchia. Ele buscava os recursos no trabalho, da caridade, aquilo não preenchia. Ele ia no centro todo dia, aquilo não preenchia. Ele tomava passe todo dia, aquilo não preenchia. E ele começou a se sentir abandonado por aquele pelo qual ele tinha devotado toda a sua vida. Ele que era um trabalhador afinco ali da doutrina espírita. Como Deus poderia ter me abandonado no momento mais difícil da minha vida? Onde está você, Deus, que diz que é amor e misericórdia, nesse momento me deixa abandonado diante da perda daquele que eu mais amava? E agora eu me sinto caminhar pela praia e me vejo sozinho, não enxergo nem mesmo mais as suas pegadas ao meu lado. E movido pela dor e pela solidão, no sentimento de abandono, em determinado momento ele vê uma luz que ofusca os seus olhos à distância e se aproxima numa velocidade e que faz cair de joelhos. Quando ele desperta para aquela realidade, vê o próprio Cristo se postando à sua frente e dizendo: por que choras? Por que tem o coração tão enfraquecido pela dor, rebelando-se contra a lei da vida? E ele, ainda no ímpeto da sua amargura, dizia: choro porque me abandonaste, Senhor. Choro porque no momento mais difícil não te enxergo a meu lado. No momento em que perdi aquele que mais amava, não sinto mais a sua presença. E Jesus, compadecido da sua dor, fita nos olhos, lança suas mãos, soergue ele pelos braços e diz: irmão querido, não chores mais. No momento em que sentistes abandonados, foi o momento em que mais estive ao seu lado. No momento em que a vida te tirou aquilo que era o mais desejoso da sua vida, o seu ente mais querido, eu estive ainda mais perto. No momento em que nada parecia fazer sentido e que a escuridão se abateu sobre ti, eu era a luz e aqui estive. As pegadas que tu enxergas na areia não são suas, são minhas. Porque no momento mais difícil de tua vida, eu não te abandonei. Eu te peguei em meu colo, como uma mãe que embala um filho, e te carreguei pela vida, por mais que tu não reconhecestes a minha presença na sua caminhada. De agora em diante, siga fortalecido. Por quanto precisar, eu te carregarei em meus braços. Pois não há nada no mundo, nessa ou em qualquer vida, que nós possamos realizar. Nem daquela atitude mais pertinaz, do mal mais grandioso, da atitude mais equivocada que nós possamos pensar na nossa mente, que seja capaz de mudar o amor de Deus por nós. Porque Ele é imutável e incondicional. E Ele permanecerá ao nosso lado, nos carregando em seu colo, enquanto for necessário. Porque chegará o dia em que nós nos conectaremos a Ele, e conquistada essa saúde real que nós buscamos, nós desceremos do seu colo, para que agora nós possamos carregar outros em nossos próprios braços. Que Ele nos abençoe, nos ilumine e proteja, nos guiando nessa trajetória dessa real saúde, que é a saúde da alma. Que assim seja. Muito obrigado. Só queria pedir um momentinho de atenção para vocês, para falar um pouquinho. Estou com a camiseta, né? Estou de cara de propaganda hoje, né? Aqui do Mednesp. Mas para convidar vocês para que estejam conosco no Mednesp 2025. Para quem não conhece, o Mednesp, hoje, ele é o maior evento de saúde e espiritualidade do planeta e vai acontecer aqui em São Paulo nos dias 19, 20 e 21 de junho de 2025. Quando eu falo maior congresso de saúde e espiritualidade do planeta, não é na tentativa de enaltecimento, de grandiosidade, mas muito mais por uma percepção de como nós temos avançado nessa aliança entre saúde e espiritualidade. Lá nós vamos poder discutir, pensar e refletir sobre o papel da espiritualidade na nossa saúde,
sobre essas ferramentas de crescimento, e por mais que seja da Associação Médico Espírita, ele não é um congresso para médicos, tá? Então ninguém vai ficar ouvindo lá de fisiologia, não. A gente vai estudar a relação da espiritualidade com a saúde, e como o espiritismo pode ser um instrumento de transformação nas nossas vidas. São 3 dias, são mais de 100 palestrantes, muitos deles colegas e amigos. Já aproveito para fazer propaganda para vocês aqui que o Vitor Hugo Menino, que também é um grande amigo, vai estar lá conosco, também entre outros. E eu vou pedir licença só para passar um vídeo bem curtinho, contando um pouquinho para vocês da história do Mednesp, e depois eu encerro a minha fala. Existem evidências da sobrevivência da alma. Como é a relação entre a mente e o cérebro? A saúde mental pode sofrer doença espiritual. Esse é o convite para você fazer parte da história do maior evento sobre saúde e espiritualidade no mundo, o Mednesp 2025. Nesse ano, a Associação Médico Espírita do Brasil completa 30 anos de pioneirismo nos estudos científicos da saúde integral e considera circulando em suas funções e psicossociais e espirituais. Recebendo oportunidades de estar junto com o Sandro Ninja, Décio e Anderson, André Moreira, Gilson Isabel e Eduardo, sobre os palestrantes, tendo acesso às principais pesquisas que têm transformado o cuidado da saúde. Por isso, o tema central do Mednesp 2025 é servir para curar-se. O verdadeiro sentido da espiritualidade envolve esta conexão para além de nós mesmos, e esse é o caminho para a saúde integral. Serão abordados temas fundamentais, não apenas para os profissionais de saúde, mas a todas as pessoas que desejam contribuir para levar mais saúde ao mundo. Tem descobrido de 19 a 22 mil em São Paulo. O que servir pode ser a chave para a saúde de todos e como você pode implementar essa prática na sua vida. Acesse atualmente www.mednesp2025.com.br. Confira a produção e garanta a sua inscrição, pois as vagas são limitadas. Bom, fica aqui o convite para todos vocês. A gente tem a alegria de dizer que a gente já tem conosco, né, inscritos aí, mais de 1.100 pessoas para o ano que vem. Hoje, se vocês estiverem à vontade, para a gente vai ser uma alegria, o pessoal vai estar lá embaixo com os folhetinhos. Dá para fazer inscrição aqui hoje e, como eu não vou para lugar nenhum sem não levar nada, a gente faz uma promoção ainda para quem se inscreveu hoje, tá? Brincadeiras à parte, mas a ideia é que todo mundo possa estar presente, né? Que a gente possa estar lá nesse momento aprendendo e construindo, fortificando mais esse laço. E o tema servir para curar-se é algo que nos toca muito e que a gente tem trabalhado com muito afinco para que tudo que a gente faça a partir disso seja um exemplo de serviço. Cada ação seja um movimento por si só de servir ao próximo. Então, por exemplo, cada inscrição que é feita, ela imediatamente ela é revertida em uma cesta básica. Então eu brinco que desde o momento que a gente está se inscrevendo, de alguma forma a gente está trazendo um recurso. E às vezes as pessoas perguntam, mas 19 de junho de 2025, está longe, nem sei se eu vou estar encarnado. Eu falei, não tem problema não, pode desencarnar também, tá? E até melhor, você vai ver coisa que a gente nem vai ver, vai ser mais legal ainda, tá? Você já garante ali, brincadeiras à parte, seu bônus hora, brincando, viu gente? Mas é da alegria de dizer de estarmos todos lá. Mais uma vez, obrigado. Fiquem com Deus. Um bom final de semana. Obrigado, Ela.